Vamos lá então, mais um aí para a conta. O fim do movimento do Sem Terra, né? A participação do, se eu não me engano, é líder do MST no Flow Podcast, né? Vamos comentar aqui. Vamos lá. Tem terra pra todo mundo no Brasil, cara? Pra todo mundo do MST, pra todo mundo, para assim, sem criar problema pra ninguém, porque assim, existem muitas fazendas enormes e tal que são produtivas, que sei lá, plantam um monte de coisa, ou cria gado pra cacete, faz girar a economia bastante, inclusive. A gente sabe que a base da exportação brasileira é agronegócio e tudo mais. Mesmo assim, esses caras ainda têm uma boa parte de terra que não tá produzindo nada e daria pra colocar, para resolver o problema do MST. Vamos à estatística. O Brasil tem 800 milhões de hectares. Ah, peraí, a velocidade está acelerada. Que é a dimensão total. Bom, mais da metade disso tá, não é para agricultura. Por quê? A Amazônia é legal, aquele monte de floresta. Estradas, as cidades. Como é um país urbano, tem muito território ocupado por cidades, por agrupamentos. Então, sobrou para a agricultura 360 milhões. Está me acompanhando? Bom, desses 360 milhões de hectares, nós hoje estamos cultivando ao redor de 80 milhões. Cultivando diferentes Produzindo isso aí, atividades. soja, milho. Uma grande parte dos 80 milhões, que é uns 60, é o agronegócio. E uns 20 milhões é a agricultura familiar, inclusive as nossas, dos assentamentos. Então, tu nota, tem aqui 280 milhões sobrando. Tá aí. Desses 280 milhões, tem mais ou menos 160 milhões de pecuária extensiva. Entendeu? O cara desmatou, botou pasto e tá lá os boi. Bom, aí ele inventa que é produtivo porque tem boi. Isso aí é um artifício muito usado mesmo, né? O pessoal, a galera tem uma noção de que uma determinada área é produtiva por causa do gado. E isso não é verdade, né? Porque você tem que pensar no seguinte, aquela área foi desmatada, né? Um gado não precisa daquele espaço todo, né? Então você tem diversas questões que permeiam toda essa questão do uso do solo no Brasil, que é extremamente problemático, né? O Brasil realmente precisa de uma reforma agrária, tem que ser feita uma reforma agrária no Brasil, porque a gente aproveita do nosso solo fértil, né, do nosso solo cultivável, muito pouco. E isso é extremamente problemático, porque a gente não faz um uso adequado e racional do nosso solo, ou seja, a gente não consegue pegar o solo que a gente já tem e produzir nele de forma eficiente, tá? Um dos motivos é o que ele está falando, toda essa questão de não se ter, não se fazer o uso do solo, tudo isso que eu falei, né? Mas vamos, tá bom. Mas tem 120 milhões de hectares que, segundo o INCRA, são improdutivos. Bom, se você der 10 hectares por família, que é mais que suficiente, daria 12 milhões de famílias. Significa que se fosse fazer uma reforma agrária só com as grandes propriedades improdutivas, vai faltar sem terra. Que nós somos 4 milhões. E tem terra para 10 milhões. Entendeu? Falando assim, mesmo considerando a terra. Só as grandes propriedades improdutivas. Estou falando 120 milhões. Ó, não mexeu nos 80 que são produtivos. Entendeu? Porque o Brasil é um país continental, rico na natureza. E também tem mais uma, que já estamos ganhando adeptos, inclusive no agronegócio. No Brasil, não precisaria nós derrubar mais nenhuma árvore. Isso aí é verdade, a gente não precisaria de derrubar nenhuma árvore para continuar sendo produtivo. Aliás, se a gente fizesse o uso racional do nosso solo, o uso adequado do nosso solo, né, com toda a questão de preservação, de evitar a degradação do solo, para evitar que ele se desgaste ao longo do tempo, que você ficar plantando, o pessoal que estuda agronomia sabe muito bem disso, se você ficar só plantando, não cuidar do solo, ele vai perdendo as suas propriedades nutritivas e tudo mais, né? Então, ou seja, o Brasil hoje tem capacidade, se pá, ele tem condições de dobrar a sua produção agrícola, se fizer o uso adequado do solo, né? Só que não faz.
Mas aí a questão é o seguinte, por que que não faz? Porque isso é uma questão de interesse político, né? Porque os donos dessas terras têm muito dinheiro e fazem lobby dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado, para não acontecer reforma agrária. Essa CPI do MST é para criminalizar o movimento. Vocês estão entendendo esse ponto? Essa CPI é para criminalizar o movimento. Para seguir a produção de alimentos. Não? Então, nós teríamos que, numa reforma agrária séria, escolher as áreas improdutivas, onde já tem o desmatamento. Não pode mais levar a turma para a Amazônia. Deixa lá para os índios. Com quem já está lá. A turma esquece, acha que a Amazônia não tem ninguém. Tem 30 milhões de pessoas que moram na Amazônia. Então deixa para eles. Não tem nada que levar sulista, o nordestino para lá. E o que nós defendemos? Trazer a reforma agrária mais perto da cidade, que era o projeto original lá no Estatuto da Terra. Então, trazer E mais... é prático isso? É É muito factível? prático. É muito prático. Eu vou na escola nossa aqui que fica em Guararema. Você já experimentou ficar olhando para o lado? Tu vai daqui a Guararema 100 quilômetros, que é o que eu faço cada pouquinho. É pasto, não produz nada. O que é? É especulação imobiliária esperando que chegue alguma indústria, algum galpão de logística. É só especulação. Isso é verdade, é especulação pura, velho. Mas essas terras, mesmo que tu... O que tem de terreno baldio no meu bairro, dava pra fazer altas plantações, velho, pra você ver, tá ligado? E aí, tipo assim, e aí aquela questão do uso do solo, você pode pensar ele até dentro da cidade. Por que que eu falo que você pode pensar ele dentro da cidade? Porque se você andar em qualquer cidade, você vai ver que tem lugares, tem terreno baldio que tá lá parado. Você tá entendendo? Que tem uma casa que tá caindo aos pedaços, que não mora ninguém, a casa tá quase desmoronando, mas ninguém encosta naquilo ali. Aí você vai descobrir o dono da casa é um cara muito rico da cidade, né? Dentro do capitalismo existe uma coisa, o único bem inviolável dentro do capitalismo é a propriedade privada, gente. Vocês entendem isso? O único bem que o Estado nunca vai tocar para tomar dos burgueses é a propriedade privada. A prova disso é porque é a questão da reforma agrária no Brasil. Eles não fazem por causa disso. Está entendendo? Dentro do capitalismo existem vacas sagradas, coisas intocáveis, não é? Uma delas não, a principal delas é a propriedade privada. É por isso quando você pega esses casos, essa galera não faz nada. Você entendeu? Porque ali está a questão sagrada do capitalismo. Esse debate do uso do solo, ele vai muito além do campo, ele permeia a cidade. Você está entendendo? Você pega regiões onde tem terreno, o cara é dono de não sei quantos terrenos baldios, ali você podia meter um prédio ali com, sei lá, 20 casas, tá ligado? E alugar e disponibilizar para moradia social e não se faz. Por que que não se faz? Porque o dono do terreno é milionário, ele não quer vender e acabou, tá ligado? Vale lembrar aquele caso, né, quando eu falo que a propriedade é uma vaca sagrada dentro do capitalismo, ela é algo intocável dentro do capitalismo, basta vocês lembrarem da questão da moradia em São Paulo, tá? A questão da moradia em São Paulo é o seguinte: em São Paulo tem mais casas vazias, tem mais apartamentos, mais imóveis com situação irregular do que gente sem casa. E o que que a nossa Constituição prevê nesses casos? Ela prevê a desapropriação dessas casas e destinada à moradia popular. A nossa Constituição prevê isso. Vocês estão entendendo esse ponto? Por que que não acontece? Entendeu? Por que que não acontece? Porque é simples, porque é interesse político que está por trás disso. E aí, para vocês terem uma imagem mental mais fresca sobre isso, pensem nas manifestações. Se você já foi em alguma manifestação, vocês vão perceber que a polícia está sempre em volta de banco. Protegem os bancos, as lojas caras, né? As lojas de roupa de grife, de coisa de marca. Por quê?
Propriedade privada é sagrada, né? Tu tem que desapropriar e pagar um valor razoável. Essa é outra coisa que a turma perde. Numa reforma agrária, o proprietário vai ser pago. Ele recebe o dinheiro do governo e faz o que quer. Provavelmente vai comprar uma outra fazenda num outro lugar que ele queira. Mas essa aqui, onde você estava, que é improdutiva, que é perto da cidade, entregue para produzir alimentos. Então daqui a Guararema está cheia de área. Estou falando aqui da maior cidade do Hemisfério Sul. Né? Bom, então nessas áreas você pode diminuir o lote. Em vez de dar 10 hectares, de 1 hectare. 2 hectares. E por que o cara sobrevive com 2 hectares? Porque sendo perto da cidade, ele vai ter um aviário para produzir. Ele vai escoar a produção para dentro da cidade, né? E aí vale lembrar que a maior parte da nossa alimentação vem de agricultura familiar, tá ligado? Se você for pensar, por exemplo, o agronegócio brasileiro, ele é um dos maiores produtores de soja, né? Você come soja todo dia? Você toma leite de soja todo dia? Não sei os casos da pessoa que tem intolerância à lactose, ela toma leite de soja, né? Tem os casos específicos, né? Mas de forma geral, né, o agronegócio produz a soja e exporta para a China. Vocês entendem isso? E aí, tipo assim, e aí isso acarreta em vários problemas. Por quê? É a venda de um produto com baixo valor agregado. Não, apesar de você ter muita tecnologia no grão da soja, é um produto que sai daqui com a baixa manufatura e o preço dele é baixo, porque ele tem baixo valor agregado, né? Um outro exemplo disso que você pode pensar, por exemplo, é a extração de minério. O Brasil vende minério para fora e compra o aço trabalhado. Você está entendendo? Vende lá bauxita e compra carro, né? O que tem que ser feito no Brasil quando você pensa num ponto, numa questão de desenvolvimento da nossa economia? O Brasil tem que desenvolver fábricas, tem que desenvolver tecnologia, tem que vender produtos de alto valor agregado. A gente tem condição de fazer isso. A gente tem grandes cientistas dentro do território brasileiro. A gente tem gente séria trabalhando, sério. Mas aí quando você pega, por exemplo, para ver o quanto que um mestrando recebe de salário, gente, não é bolsa, é salário. Mestrado é trabalho, tá? É uma carga de leitura muito alta, é uma carga de estudo muito alta que a pessoa tem que fazer para escrever a tese dela. Aquilo ali é um trabalho. Você tem mestrando que faz o mestrado sem bolsa. E quando recebe tipo assim, R$ 2.000, R$ 3.000. Você pega, vai lá para a Austrália, eles pagam US$ 6.000. Se eu não me engano, nos Estados Unidos está mais ou menos nessa faixa. Você pega na China, é 6, US$ 7.000. Tá? Se você pegar a cotação atual, vamos fazer aqui na hora. Cotação dólar. Cotação dólar. Ó, 6.000. Aí, ó. R$ 28.722 de salário que um bolsista recebe. Bolsista não, né? Que um mestrando recebe na Austrália, nos Estados Unidos, na China. Você tá entendendo? E no Brasil hoje você tem um problema muito grande que é a evasão de cérebros. Por quê? O cara está pesquisando aqui no Brasil, está lá na USP, lá desenvolvendo a pesquisa de mestrado dele, sei lá, independente da área, tá ligado? Ele tem uma pesquisa muito boa, aí vem alguém de fora, oferece pro cara, ó, vem para trabalhar no meu país, eu vou te pagar tanto de salário, você vai ter moradia, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter aquilo, você sabe falar inglês, sabe, pá, fecha o contrato, o cara vai embora. A quantidade de cientistas brasileiros que tem saído do Brasil porque aqui não tem oportunidade, porque aqui a gente não valoriza a ciência, tá? Ah, não, Rodolfo, mas o Lula aumentou as bolsas de mestrado e doutorado, mas não aumentou do jeito que é para pagar. Não é o que é para pagar para um cara desse. Você tá entendendo? A gente precisa desenvolver indústria, precisa de fazer reforma agrária, a gente precisa de rever diversos pontos da estrutura social brasileira, da estrutura produtiva brasileira, se a gente quiser pensar um país autossuficiente e competitivo no cenário mundial, tá?
Eu tô falando sério. Se vocês querem pensar, se você que tá vendo esse vídeo, você que tá aqui na live comigo, pensa num Brasil desenvolvido, a primeira coisa que tem que fazer é pensar no desenvolvimento das forças produtivas. O desenvolvimento das forças produtivas passa pelo desenvolvimento científico, passa pelo desenvolvimento e criação de fábricas, pela venda de produto com alto valor agregado, coisa que a gente não tem. Isso que ele está falando é só uma ponta do problema. A pontinha menor dele. Ele é muito maior. A quimera por trás disso é infinitamente maior, né? De ovo orgânico, ele vai ter uma estufa de tomate, ele vai ter hortigranjeiro, ele vai ter umas frutas, ou seja, ele vai ficar rico com o seu. Exatamente, isso só vai acontecer com revolução. No sistema vigente, não vai acontecer nada. Nada. Tá? Trabalho, porque o mercado está muito próximo e compra tudo que ele produzir. Isso é verdade. Essa parte que ele está falando é tudo verdade. Tá ligado? É aquele negócio. Boa parte do que a gente come vem da agricultura familiar. Vem do que esse tipo de gente produz. Do que essa galera produz. É só carregar no caminhão e levar na CEAGESP. Não? Então, esse é o segredo que nós estamos defendendo da reforma agrária. Parem de pensar que nós queremos a terra de todo mundo. Nós queremos terra para trabalhar e para produzir alimento. Esse é o nosso objetivo. Então, fica lá o cara preocupado: vão tomar minha terra, não sei o que. Pelo amor de Deus, para de encher o saco. Nós queremos produzir alimento. E, tipo assim, literalmente é um povo que quer trabalhar. Eles não estão pedindo terra para virar latifundiário. Eles querem terra para trabalhar. Eles querem ter o direito de trabalhar honestamente numa terra que é sua, que é deles, no caso, por direito. Isso é previsto em Constituição, tá, gente? A reforma agrária ela é prevista em Constituição. Não é tão simples, não é tão banal quanto a galera fala de tomar a terra. Que nem ele falou, o dono da terra recebe dinheiro de volta, né? A gente tem que parar de discutir política com base em espantalho, tá? Tem que discutir política de forma séria, tá? Para você que está vendo esse vídeo pelo YouTube, aqui na tela tem outro vídeo para você, o símbolozinho do canal. Se inscreve aí, deixa o like, tá? Compartilha com o amiguinho, ajuda a gente a crescer, para a gente poder levar informação, ganhar um dinheirinho e poder investir em equipamentos e melhorar a qualidade tanto das lives quanto dos vídeos, tá? Um beijo enorme no seu coração. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Falou!